pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo José Lucas, sou pedagogo formado pelo Instituto Federal de São Paulo. Atualmente eu estou fazendo especialização em tutoria em educação à distância pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. O objetivo desse canal vai ser trazer as questões da pedagogia, os assuntos da pedagogia de uma forma mais simples, mais descomplicada, com vídeos não muito longos, não maçantes, mas que a gente consiga entender e saber o básico para concurso público, para manter o nosso conhecimento, para uma formação continuada, meio informal aqui pelo YouTube, e esse vai ser o objetivo do canal. No primeiro vídeo de hoje eu vou tratar sobre a lei mais importante que norteia a educação, que regula a educação, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB. Hoje eu vou trazer 5 artigos, dentre os quais são os mais importantes, os que mais caem em concurso público. No vídeo da parte 2 eu irei trazer mais 5 artigos. Então são os artigos mais pedidos em concurso, os mais famosos, que mais demandam leitura. Então eu vou trazer 5 para vocês hoje na primeira parte e 5 na segunda parte. Espero que gostem, nos apoiem, inscreva-se no canal, clique no gostei e compartilhe com os amigos, com outros professores. Vamos nessa? Vamos pro vídeo? Bom, pessoal, vamos falar sobre os 10 artigos mais importantes da LDB que são muito cobrados em concursos públicos. Bom, eu separei alguns artigos que vão ser muito importantes durante nossos estudos desse vídeo, que eu vou dividir em duas partes. No primeiro vídeo são os 5 primeiros artigos e no segundo vídeo são os outros 5 artigos, tá? Porque senão para o vídeo não ficar tão longo e o objetivo nosso é fazer de uma forma descomplicada, mais simples. Bom, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né, ela foi um marco regulatório muito importante. Ela traz princípios e normas, né, que regem a educação do país. Ela visa assegurar o direito à educação, né? Então, uma educação de qualidade para todos, e sua importância se reflete também na promoção de uma educação inclusiva e diversificada que atenda a todos os públicos e todas as culturas. Bom, qual o contexto histórico, né? A primeira LDB, a primeira versão, né, ela foi criada em 1961, durante um período de muitas profundas transformações na sociedade e durante um período de profundas transformações sociais, né, e também políticas no Brasil. Ela buscou inicialmente, né, atender às necessidades educacionais da população, promovendo uma educação acessível e de qualidade, de uma forma mais conjunta e unificada. Ao longo do tempo, ela foi evoluindo, né, e trazendo algumas mudanças dos paradigmas educacionais ao longo dos anos. Bom, quais são os objetivos da LDB? Bom, um dos principais objetivos, né, é garantir a educação de qualidade a todos os cidadãos. Além disso, ela também busca promover uma igualdade, né, de oportunidade, de acesso, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, e também de valorização e de oportunidades, e de valorização da diversidade cultural do país. Nós vivemos um país que a diversidade cultural é muito grande, há muitas diferenças sociais, econômicas, culturais por diversas partes do país. Ou seja, o objetivo da lei também é formar cidadãos críticos, né, e participativos na sociedade, em todas as instâncias da sociedade, né, que elas possam participar, e a lei tem esse objetivo também. Bom, o primeiro artigo, né, o artigo 1º, que eu separei que é muito importante, ele diz o seguinte: a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e de pesquisa, nos movimentos sociais, organização da sociedade civil e nas manifestações culturais. Essa lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Então aqui a lei traz, né, alguns conceitos importantes: educação, trabalho e sociedade. E ela trabalha de uma forma conjunta, que ela articula essas 3 instâncias, né? Então essa lei ela abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar e na convivência humana. Além disso, né, esse artigo 1º, ele traz os princípios fundamentais da educação brasileira. Ele reafirma, né, que a educação é um direito de todos, e dever da família e do Estado, e também ele é crucial para assegurar a universalização do acesso à educação. Bom, com essa nova lei, né, a educação passa a ser nacional, ou seja, acessível a todos, respeitando a diversidade cultural do Brasil. Isso significa, né, que todos os cidadãos têm direito de acessar uma educação que reflita a pluralidade cultural, ou seja, acolha todas as realidades culturais do nosso país. Além disso, né,
conjuntamente a isso, ela também garante que a educação promova a inclusão e a diversidade de grupos sociais, de todos que fazem parte da sociedade brasileira. Bom, ela também visa uma formação integral. O que seria essa formação integral do aluno? Que seria formá-lo em todas as suas dimensões, enxergar o aluno em toda a sua totalidade, em suas dimensões físicas, psicológicas, sociais. Isso envolve não só, entende? Não só o aprendizado acadêmico, mas também o desenvolvimento das habilidades e competências para a vida em sociedade. Então a lei do bem enfatiza a importância de uma formação, né, que considere o indivíduo como um todo, como um ser humano, como um cidadão, não só como um aluno. Bom, eu trouxe uma questão de concurso para aos poucos ir ajudando a gente a refletir sobre essa lei e fazer a fixação do conteúdo. A cada artigo eu vou trazer uma ou duas questões para a gente poder fixando. Bom, questão da CESP de 2016. De acordo com o artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a educação brasileira tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Com base nisso, a educação deve ser a. Exclusivamente voltada para a formação técnica, b. Restrita à educação formal, voltada para o pleno desenvolvimento do educando e sua inserção no mercado de trabalho, e d. Voltada para o ensino de conteúdos específicos de uma área do conhecimento. Como você pode ver, a questão ela traz algumas alternativas que reduzem o sentido do texto da lei. Por exemplo, a A, ela coloca exclusivamente voltada para a formação técnica. Não, não fala sobre exclusivamente para a formação técnica. Olha lá, restrita. Entende que ela vai restringindo a interpretação do artigo? A D, específicos, ou seja, ela vai restringindo. A resposta correta é a C, voltada para o pleno desenvolvimento do educando e sua inserção no mercado de trabalho, no mundo do trabalho. Bom, vamos ao artigo 2º, né? Artigo 2º. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Ou seja, o artigo 2º ele já coloca o dever, né, do acesso à educação. A educação é dever da família e do Estado. Então a família e o Estado têm o dever de colocar a criança na escola, fazer o acompanhamento, da frequência das notas, etc., do rendimento desse aluno, né, e de todas as demandas que a escola também necessita. Mais uma vez, a lei coloca o pleno desenvolvimento do educando, ou seja, enxergar o aluno em sua totalidade, também fazer o seu preparo para a cidadania, para o exercício da cidadania e também sua qualificação para o trabalho, que é muito importante. Então, o artigo 2º, né, ele trata a educação escolar trazendo como um direito e um dever da sociedade e do Estado. Ela estabelece que a educação é uma responsabilidade compartilhada entre todos os segmentos da sociedade, ou seja, a responsabilidade é de todos. A educação escolar deve ser um recurso para o desenvolvimento social e econômico do país. Então, mais uma vez, a lei coloca o pleno desenvolvimento do educando e também o dever da família e do Estado. Bom, também a lei também estabelece, né, a respeito da formação básica e superior, ela também estabelece que a educação básica tem que garantir a formação fundamental, aquilo que era fundamental para o desenvolvimento do educando. Enquanto o ensino superior, ele deve promover a especialização e o aprofundamento do conhecimento, ou seja, auxiliar o aluno para que ele continue os estudos na área que ele escolher. Ou seja, ambas são essenciais para a formação de uma sociedade mais justa. Além disso, outro aspecto muito importante dessa lei, gente, ele trata muito disso, que é da qualidade. Ele estabelece que a qualidade, buscando sempre a melhoria dos métodos de conteúdo, né? Então, a lei, ela também não é uma coisa imutável, que fica parada, ela também traz paradigmas de mudança, de qualidade, de sempre uma evolução. Então, ou seja, uma melhora não só dos métodos, dos conteúdos, mas também da parte estrutural. Também isso envolve a formação contínua, a formação continuada é muito importante para os nossos educadores e a atualização dos currículos escolares. A qualidade da educação também é um fator muito importante para o desenvolvimento social e econômico do país. Ou seja, uma educação de qualidade, uma educação com professores bem informados, com professores que estão sempre se atualizando, ela tende a ser melhor, ela tende a trazer mais benefícios para a sociedade como um todo. Bom, a respeito do artigo 2º, eu trouxe mais uma questão de concurso, essa da VUNESP, para a gente poder dar uma fixada. VUNESP. O artigo 2º da LDB estabelece que a educação brasileira tem por objetivo
apenas o ensino de conteúdos técnicos, o desenvolvimento da capacidade crítica e reflexiva dos educandos, apenas a transmissão de conteúdos de forma prática e ensinar valores e regras sociais. Percebe como, de novo, a questão ela vai restringindo, reduzindo a interpretação da lei? Olha, apenas o ensino de conteúdos técnicos. Não, não é apenas o ensino de conteúdos técnicos. É o aluno em sua totalidade. A C, apenas a transmissão de conteúdo de forma prática. Bom, você percebe como a questão ela vai restringindo algumas interpretações da lei? A resposta seria a B. A resposta correta, gente, é a B. O desenvolvimento da capacidade crítica e reflexiva dos educandos, que é muito importante que o artigo 2º estabelece. Bom, pessoal, o artigo 3º, né, que é muito importante, cai em muitos concursos públicos. Vamos ler ele aqui. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, respeito à liberdade e o apreço à tolerância, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino e a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, valorização da profissional da educação escolar e gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação dos respectivos estados e municípios e do Distrito Federal. Bom, pessoal, então você pode ver que aqui a lei ela traz algumas dos princípios que norteiam ela. Esse artigo cai muito, principalmente em concurso na questão do acesso da permanência, a questão do pluralismo de ideias e também da gestão democrática. Isso cai muito. Então, esse artigo 3º, ele traz de uma forma geral os princípios da lei, né? O que ela visa com a implementação dela. Então, ela visa os principais, os que mais caem em concurso, pessoal: acesso e permanência, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, gratuidade do ensino público. Então, a questão vai trazer gratuidade do ensino privado ou fazer a troca da palavra. Não, é gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. E também a gestão democrática do ensino público. Isso também cai muito no concurso. Então, né, pessoal, esse artigo 3º ele aborda a educação como um direito social, ou seja, de todos, garantindo que todos tenham acesso sem discriminação, sem nenhuma forma de discriminação. Todos devem ter acesso à educação. Essa cláusula, né, reforça que a educação não deve ser um privilégio, e sim para todos, que é básico, né, é para todos. Essa é a implementação das leis. Esse é um dos princípios, né, que a lei estabelece. Ou seja, ela busca assegurar a condição de acesso e permanência não só à infância, mas também até à vida adulta, ou seja, todas as etapas. Bom, pessoal, continuando no artigo 3º, vamos ler aqui: valorização da experiência extraescolar, vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais, consideração com o direito étnico-racial, garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida, respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária de pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva. Ou seja, na continuidade aqui do artigo 3º, ele traz alguns outros princípios, né? E dentre os que mais caem em concurso público, eu destaquei esse aqui, ó: humana, linguística, cultural e identitária. Esses são os que mais caem em concurso público. Esse você tem que ler várias vezes antes de fazer a prova, estudar bastante esse artigo 3º, que ele cai muito. Bom, pessoal, trazendo uma questão aí de concurso, para a gente fixar o artigo 3º, assinala a alternativa que apresenta um princípio recente incluído na Lei 9.394 de 96, da nossa LDB, que amplia a concepção inclusiva de escola. Ou seja, uma alteração recente na lei que ampliou a concepção inclusiva da escola, ou seja, a concepção de inclusão em diversos grupos sociais. Alternativa A: vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas culturais, respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária de pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva, garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da educação básica, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, sem divulgar o conhecimento, pensamento, a arte e o saber. Bom, pessoal, até marquei aqui a questão que está correta, que podemos ver que ele já trata aqui do artigo 3º, que ele trata a respeito da diversidade humana, justamente o que eu tinha falado para vocês, cai muito em concurso público, que é essa questão do respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária de pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva. Dá uma olhadinha na alternativa D.
liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, sem divulgar o conhecimento, o pensamento, a arte e o saber. Não. O conhecimento é livre, ele deve ser divulgado. Inclusive, a lei vai enfatizar isso. Então, esse artigo terceiro é muito importante para que você consiga fixar esses princípios, porque na hora que você ler a questão, você vai lembrar do princípio e vai conseguir distinguir qual que faz sentido, qual alternativa que não faz sentido. Bom, né? Esse artigo terceiro trata muito do acesso à educação, ou seja, que ela é garantida independente de raça, gênero ou condição social. A LDB ela visa eliminar barreiras que impedem o acesso à educação de qualidade. São medidas como programas de inclusão, bolsas de estudo, que são fundamentais. Então, nos últimos anos, nós tivemos muitas promoções de programas de inclusão, de bolsas de estudo, que são muito importantes. Por quê? Porque eles visam assegurar esse direito que a lei estabelece. Então ele não foi colocado ali por bondade, não foi colocado porque um político gosta, não, ele foi colocado porque por uma questão social, de necessidade e também porque é uma forma de cumprir a lei, de trazer acesso para todas as pessoas sem discriminação. Também traz a questão da equidade, né? Que a LDB ela promove ações de equidade nas oportunidades educacionais. O que é equidade? Garantir que todos possam aprender em condições semelhantes, ou seja, uma pessoa que está um pouco abaixo na questão social, questão econômica, socioeconômica, a gente traz ela para o mesmo nível com a pessoa, que é uma pessoa que está melhor socioeconomicamente falando, a gente consegue trazer uma forma de igualdade. Mas para a gente atingir a igualdade, a gente tem que trazer uma equidade, ou seja, trazer adaptações do ensino às necessidades dos alunos e o suporte a grupos marginalizados, ou seja, para que eles consigam acompanhar outras pessoas que não têm essas necessidades, que não precisam dessa adaptação. Então, este é o princípio de equidade. Ela é essencial para a justiça social, na educação e também não só na educação, nas diversas áreas da sociedade, a equidade é muito importante, pessoal. Bom, pessoal, trazendo mais uma questão de concurso para o artigo 3º da LDB, ou seja, ele estabelece que a educação básica, conforme estabelece o artigo 3º da LDB, é composta pelas etapas de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior, ensino médio, educação superior e cursos técnicos, ensino fundamental e cursos de capacitação profissional. Pessoal, a resposta A, ensino fundamental, educação infantil e ensino médio. Por quê? Porque ensino superior, como está na B, e curso técnico, como está na C, não fazem parte da educação básica. São modalidades superiores após você terminar a educação básica. Então, resposta certa, letra A, nosso gabarito. Bom, pessoal, vamos para o artigo 4º da LDB, um artigo que também cai muito em concurso público, que traz algumas diretrizes, né, gerais da educação, propondo um sistema descentralizado, ou seja, que coloca a participação que coloca a autonomia dos estados, ou seja, em regime de colaboração todos os entes federativos, de forma que permite as respostas educacionais sejam mais adaptadas, ou seja, às realidades sociais, às diversas realidades locais que o Brasil vive, né? E também essas diretrizes são muito importantes para a implementação de políticas educacionais mais eficazes, né? Então, a lei traz essa questão da descentralização para que os estados também tenham participação na educação. Bom, o artigo 4º, né? Vou ler para vocês. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, ou seja, a educação básica dos 4 a 17 anos é obrigatória e gratuita, organizada da seguinte forma: para a escola, ensino fundamental e ensino médio. Eu trouxe até uma arte, pessoal, uma imagem aqui para a gente poder entender. Então, a educação básica do Brasil, segundo a LDB, ela é composta de educação infantil, municipal, ensino fundamental, municipal e estadual, pode ser ambos, e ensino médio e estadual. Essa é a organização que a LDB traz. Bom, continuando o artigo 4º. Educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos, ou seja, as crianças de até 5 anos. A educação infantil deve ser gratuita, a oferta deve ser gratuita. Atendimento educacional especializado, pessoal, o AEE, gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Quando perguntarem para você na prova, lá no concurso, sobre o AEE, quais são, segundo o ALDB, segundo o artigo 4º da LDB, quais são os tipos de deficiência, né, que abarcam o AE. Você vai colocar lá deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades de superdotação. Essas são
os requisitos previstos em lei para a oferta do AEE. Também que deve ser transversal, ou seja, o que quer dizer isso? Deve nortear todos os níveis, todas as modalidades da educação. Ou seja, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, todas precisam ofertar o AE. Ou seja, ele é transversal, ele passa por todas as etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. Ok? Acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os que não concluíram na idade própria. Esse artigo é muito cumprido, pessoal, através do EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos. Eles trazem esses jovens e adultos que não concluíram na idade correta para poderem terminar esses estudos, né? Então você entende como essas ações, essas políticas públicas vão fazendo a lei ser cumprida, que é muito importante, né? Também acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Oferta do ensino noturno regular, adequada às condições do educando, ou seja, aquele estudante que trabalha, que não consegue estar no horário regular, ou seja, ele tem essa opção do ensino noturno regular. A oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, o EJA, com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidade de horário, por exemplo, garantindo-se aos que forem trabalhadores condições de acesso e permanência na escola. Ou seja, são várias iniciativas que a escola traz para que essas pessoas possam ser incluídas, para que essas pessoas possam trabalhar e possam conciliar com os estudos, né, o que é muito importante. Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde, ou seja, é o que eu chamo de MATA, né? Material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Isso cai muito também em concurso, pessoal. Por isso que eu deixei destacado para vocês também. Tá? Quando te perguntarem quais são os programas suplementares lá na sua provinha do concurso, você vai colocar MATA, material didático, transporte, alimentação e assistência à saúde. Ou seja, pessoal, o artigo 4º trata também da diversidade de modalidades, ou seja, ele incentiva a diversidade de modalidades de ensino, como a educação de jovens e adultos, o EJA, que a gente falou, a educação profissional e a educação inclusiva. É uma pluralidade muito boa, que traz diferentes segmentos da sociedade para dentro da escola, para que suas necessidades específicas sejam atendidas, como forma de permanência, de que esses alunos permaneçam na escola, combatendo também a evasão escolar. Bom, pessoal, trazendo uma questão sobre o artigo 4º, que é o concurso para monitor educacional da FUVEST. O artigo 4º da LDB determina a obrigatoriedade do ensino fundamental. Assinale a alternativa correta. A. O artigo fundamental será obrigatório e gratuito, podendo ser oferecido de forma presencial ou à distância. O ensino fundamental é gratuito, mas a obrigatoriedade se aplica somente aos primeiros anos da escolaridade. O ensino fundamental é gratuito, mas a obrigatoriedade se aplica apenas para as faixas etárias de 4 a 10 anos. O ensino fundamental será gratuito e obrigatório desde que o aluno tenha a idade mínima de 6 anos. Pessoal, resposta D, que o aluno tenha idade mínima de 6 anos. O ensino fundamental não pode ser aplicado à distância, a não ser como foi o caso da pandemia, que foi uma questão um pouco diferente, uma questão... Olha essa alternativa B, pessoal. Que o ensino fundamental é gratuito, mas a obrigatoriedade se aplica somente aos primeiros anos da escolaridade. Não, a obrigatoriedade perpassa todos os níveis da educação básica. E também não é só para as faixas etárias de 4 a 10 anos. Ou seja, ele perpassa desde a educação infantil até os 17 anos, ou seja, até o ensino médio. Então não é só para faixas etárias de 4 a 10 anos. Bom, pessoal, o último artigo, né, o nosso vídeo, o artigo 5º, vou ler para vocês. O acesso ao ensino fundamental é direito público e subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída, e ainda para o Ministério Público acionar o poder público para exigi-lo. Compete aos Estados e aos municípios, em regime de colaboração e assistência da União, recensear a população em idade escolar para o ensino fundamental e os jovens e adultos que ele não tiverem acesso, fazer-lhes a chamada pública, zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência. Então aqui ele coloca algumas obrigações, algumas competências, né? Ou seja, compete aos Estados e municípios em regime de colaboração, sempre regime de colaboração, pessoal. E com assistência da União, recensear a população em idade escolar para o ensino fundamental, fazer aquele censo, fazer aquelas pesquisas, e também zelar junto aos pais responsáveis pela frequência da escola, ou seja, é a questão, por exemplo, do diretor, do conselho tutelar, esse é o papel deles também, junto aos pais responsáveis, zelar pela frequência escolar. Então esse artigo 5º da LDB estabelece princípios que orientam, né, a formação educacional.
e garantem direito aos estudantes e educadores. Então, esse é um pilar essencial para promover uma educação mais inclusiva e justa. Então, esse artigo 5º, pessoal, ele cai muito em concurso, principalmente essa parte da competência e também da obrigação de zelar pela frequência à escola do aluno, ou seja, que também é dos pais e responsáveis e também do Estado. Bom, pessoal, continuando o artigo 5º, em todas as esferas administrativas, o poder público assegurará, em primeiro lugar, o acesso ao ensino obrigatório de 4 a 17 anos, nos termos desse artigo, contemplando em seguida os demais níveis e modalidades do ensino, conforme as prioridades constitucionais e legais. Ou seja, a prioridade do poder público, em primeiro lugar, é o ensino obrigatório de 4 a 17 anos, ou seja, educação infantil, fundamental e médio. Qualquer das partes mencionadas no caput deste artigo tem legitimidade para peticionar no Poder Judiciário, na hipótese do inciso 2º do artigo 208 da Constituição Federal, sendo gratuita de rito sumário a ação judicial correspondente. Ou seja, qualquer das partes mencionadas na lei, qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída, né, podem entrar na justiça para pedir que esses direitos sejam garantidos, direito de acesso, direito de permanência, direito de educação inclusiva, de AE. Então, qualquer pessoa pode entrar na justiça para pedir que esse direito seja assegurado. Comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade, ou seja, alguma autoridade que não cumpra esses artigos, que não garanta esse direito, ele pode ser imputado o crime de responsabilidade. Está previsto aqui no inciso 4º do artigo 5º da LDB. Inciso 5º. Para garantir o cumprimento da obrigatoriedade de ensino, o poder público criará formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, independentemente da escolarização anterior. Ou seja, o Estado, o poder público, deve criar alternativas para o acesso dos estudantes aos diferentes níveis. Então, no horário diferente, com a forma de adaptação, com a AE. Então, é para garantir que todos tenham acesso à educação, mesmo que seja necessária uma adaptação. Bom, pessoal, eu trouxe aqui uma arte, uma imagem, para vocês entenderem como funciona a organização escolar da educação escolar no Brasil. Então, a educação escolar no Brasil ela é dividida entre educação básica e ensino superior. Ou seja, a educação básica é dividida em 3 níveis. Então, tem a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. A educação infantil é dividida em 2. É dividida em creche, de 0 a 3 anos, que não é obrigatório, e a pré-escola de 4 a 5 anos, que já é obrigatório. Já o ensino fundamental vai dos 6 aos 14 anos, e o ensino médio de 15 a 17 anos. Ou seja, pessoal, cai muito em concurso público a questão da educação infantil. Eles gostam de trocar as idades. Então, coloca lá de 0 a 3 anos obrigatório? Não, pessoal. Para a escola, de 4 a 5 anos, que é obrigatório. De 0 a 3 anos, que é a creche, não é obrigatório. Tá? Então, quando cair essa questão lá no seu concurso público, lembre disso. Creche, 0 a 3 anos, não obrigatório. Para a escola, 4 a 5 anos, obrigatório. Ou seja, o de 4 a 17 anos, ensino obrigatório. Bom, pessoal, o artigo 5º é importante porque ele estabelece uma construção de uma educação que respeita as diferenças e promove a igualdade, a equidade. Ele assegura que todos tenham acesso à educação sem discriminação. Então ele orienta algumas práticas, né, que valorizam a diversidade cultural e equidade, mas também coloca algumas obrigações do Estado. E também estabelece que as pessoas, qualquer pessoa do povo, associação, entidade de classe, possa entrar na justiça para garantir que esses direitos sejam respeitados. Bom, o artigo 5º traz vários princípios, né, que fundamentam a educação. Esses princípios incluem igualdade de acesso, diversidade cultural e liberdade de aprender. Eles são fundamentais, pessoal, para garantir que as necessidades dos estudantes sejam atendidas e também garantir uma educação de qualidade. Além disso, esse artigo também traz a questão da igualdade de acesso. Ou seja, todos têm o direito de acessar a educação, mesmo que alguns de forma adaptada, mas todos têm que acessar a educação, sem qualquer forma de discriminação. Isso implica que a educação deve ser um direito universal, disponível a todos os indivíduos, independente de sua raça, gênero ou condição socioeconômica. Então, esse artigo 5º é importante porque ele assegura a todos o direito à educação, alguns de uma forma adaptada, ou num horário diferente, ou com alguma adaptação diferente, mas que têm também acesso. Isso é o que garante, é muito importante desse artigo e também que é muito cobrado em concurso. Também, pessoal, a LDB ela garante, né, que todas as culturas do país sejam valorizadas. Então, as culturas locais, regionais, as suas tradições dos diferentes grupos sociais, as suas tradições dos diferentes grupos sociais, ou seja, ela promove um ambiente de respeito.
e que a educação deve abarcar todas as culturas do país. Ou seja, não que uma cultura vá sobressair a outra, mas que todas sejam consideradas no processo educativo escolar, na cultura da escola também. Também, pessoal, a liberdade de aprender, ensinar e pesquisar, e também divulgar esse conhecimento. Então, o artigo 5º da lei, ele garante que os educadores, né, de uma forma geral, tenham autonomia para explorar seus conhecimentos e compartilhar conhecimentos sem restrições. Ou seja, ele tem direito de estudar, de se aprofundar e também de divulgar esse conteúdo, de forma a enriquecer o processo educativo também e estimular a criatividade dos professores. Bom, pessoal, o artigo 5º também traz alguns direitos e deveres, né? Que, tipo, como eu falei, do Estado, de zelar pela qualidade, zelar pela permanência, e também de zelar pela frequência dos alunos, junto com os pais. Então, a lei estabelece uma colaboração entre os pais e o Estado em acompanhar o aluno e seu rendimento escolar. Ou seja, ele garante uma educação de qualidade, um ambiente seguro, uma aprendizagem segura e também uma responsabilidade de promover um ambiente exclusivo e que valorize a todos, pessoal, todas as culturas e as formas de pensamento. Também, pessoal, traz também alguns deveres dos educadores, que os educadores têm o dever de zelar pelo aprendizado dos alunos, promovendo um ambiente seguro, acolhedor, isso que é muito importante que a lei estabelece. Também envolve preparar o conteúdo relevante, estimulante, de forma para trazer os alunos para a sala de aula, trazer as culturas dos alunos para dentro da sala de aula, que sejam consideradas, para que o aluno possa também ver aquilo como uma forma relevante, de uma forma aplicável na sua vida privada, na sua vida pessoal, junto com a sua família, na sua comunidade, né? Também, ou seja, que também é uma forma, pessoal, de formar cidadãos conscientes e críticos, ou seja, que pensam a respeito da sua realidade, da sua realidade local, da sua realidade regional, das diferenças socioeconômicas. Então, é muito importante trazer todas as culturas para que todos sejam considerados e todos possam ter um conhecimento crítico, né? E possam se tornar cidadãos conscientes. Bom, pessoal, trazendo uma questão aqui do artigo 5º, qual o princípio do artigo 5º da LDB garante que todos os níveis têm direito a acesso à educação? Pessoal, essa aqui é muito básica, né? Resposta A, igualdade de acesso. Claro, mas ele também traz a liberdade de aprendizagem, diversidade cultural e inclusão social. Só que a pergunta, ela traz direito ao acesso. Então, todos têm direito ao acesso à educação. Então, a resposta A, nosso gabarito, igualdade de acesso. Bom, pessoal, trazendo mais uma questão sobre esse artigo 5º da SESCAGE, que é um concurso para educador. O artigo 5º da LDB estabelece que a educação deve ser orientada por uma série de princípios. Qual dos princípios não está presente no artigo 5º? Não está presente. Muita atenção, pessoal. A. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Valorização do profissional da educação. Liberdade de aprendizagem sem qualquer regulação. Garantia de que os conteúdos curriculares sejam adequados às necessidades dos alunos. Pessoal, a resposta C está errada. Tem que haver regulação. A própria LDB já é uma regulação do ensino básico, do ensino no Brasil. Então, sem qualquer regulação, está errado. Ou seja, a educação tem uma regulação. A LDB é uma forma de regulação. Então, ela traz alguns princípios, alguns deveres, alguns direitos. Então, esse é importante. Tem que haver sim uma regulação. Como no caso, a LDB já é uma regulação. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola, valorização do profissional da educação? Sim, está presente no artigo 5º. São assuntos que caem muito em concursos públicos também, mas que estão presentes também no artigo 5º. Bom, pessoal, chegando ao final do vídeo, né, nossa conclusão. Ou seja, a LDB, pessoal, ela foi muito importante para a educação no Brasil. Ela estabelece vários princípios, direitos, deveres, que são muito importantes. A questão da inclusão, a questão de incluir a todos, de estabelecer direitos, né? Que todos possam pedir na justiça, em qualquer instância, o seu direito à educação. Ou seja, mas a lei também não é imutável, ela pode mudar. Então a lei também prevê uma revisão periódica, ela estabelece a necessidade de revisão periódica para adequar novas realidades. Por quê? Porque o mundo vai mudando, o Brasil vai mudando, as questões culturais, as questões pedagógicas vão alterando, então ela também prevê essa questão da revisão periódica, a questão do papel da sociedade. Então, a nossa sociedade está em constante evolução, ela vai mudando. Então, é muito importante que a lei, sim, traga essa questão da revisão. E ela, sim, traz essa questão da revisão periódica e também visando a construção e o fortalecimento da educação. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Tentei ser sucinto, o mais complicado possível, mas espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, clique no gostei e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo, hein?